Se você mora em Maranguape e nunca reuniu um grupo de amigos para subir a serra num dia de chuva, não sabe o que é aventura de verdade. Hoje vamos conhecer a história de Maranguape e entender como a cidade surgiu e se desenvolveu. A história começa lá no século XVII, mais precisamente em 1649, quando um cara chamado Matthias Becker chegou ao Ceará com sua frota. Ele era um capitão holandês e trouxe com ele cerca de 298 pessoas. Matthias Becker decidiu fundar um povoado na Baía de Mucuripe, depois de passar um tempo ali pelo Mucuripe, e montar uma pequena vila, que um dia se tornaria a cidade de Fortaleza. Os holandeses ouviram falar de minas de prata ali pelas áreas da Serra da Taquara e foram para lá procurar. Montaram até um acampamento por lá, e com promessas e presentes, conseguiram que os chefes indígenas dessem dicas sobre o local exato das jazidas de prata. A expedição dos holandeses foi a primeira a explorar as terras do que hoje é o município de Maranguape. Naquela época, essas terras eram habitadas pelos índios potiguaras. Acabou que os holandeses enfrentaram doenças, dificuldade para se alimentar, se perderam no meio dos matos um bocado de vezes e nunca acharam nada de prata. Então acabaram indo embora. Um tempo depois, o governo português chegou por lá e começou a dividir as terras como se fossem deles. A ideia era pegar um terreno enorme e simplesmente dar de presente para algum português que tivesse a fim de montar uma fazenda e plantar alguma coisa. Eles chamavam esse sistema de sesmaria. A primeira sesmaria que apareceu por lá foi a do tenente Pedro da Silva e Amaro Moraes, em 12 de julho de 1707, tem registros de outras em 1711, 1717 e em 1790. Mas foi só por volta de 1800 que o povoamento realmente começou, graças ao português Joaquim Lopes de Abreu, que recebeu algumas sesmarias do governo e comprou outras ao redor. Daí, foram aparecendo umas ruazinhas às margens do riacho Pirapora. Fizeram também uma capelinha para a galera poder rezar e fazer umas missa. A maioria dos moradores trabalhavam com agricultura, especialmente café. No começo o nome da comunidade era Alto da Vila, mas a comunidade cresceu tanto que hoje em dia a galera chama o lugar onde era o Alto da Vila de Outra Banda. A partir de 1760, a comunidade passou a ser chamada de Maranguape. O nome Maranguape tem suas raízes no tupi e significa Vale da Batalha. Esse nome faz referência ao lendário cacique da tribo indígena que governava a região. Maranguape virou distrito em 1760, inicialmente subordinado a Fortaleza. Em 1851, foi elevado à categoria de vila e deixou de fazer parte de Fortaleza. Em 1852, quase toda a produção de café da província vinha das serras de Maranguape. Maranguape se tornou cidade só em 1869. A partir de 1875, Maranguape experimentou um grande crescimento econômico, com a inauguração da Estrada de Ferro de Baturité e sua estação de trem. Essa linha ferroviária foi um marco importante na região, funcionando até 1963. A estrada de ferro trouxe muitos imigrantes portugueses e iniciou uma nova atividade econômica na área, o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de cachaça. Esse desenvolvimento impulsionou ainda mais a economia local, contribuindo significativamente para o crescimento de Maranguape. E aos poucos o lugar foi se desenvolvendo e explorando novos mercados. O comércio foi se desenvolvendo e a economia ganhou força. Muita coisa ainda precisa melhorar, mas o município parece estar no caminho certo.